A farsa do aquecimento global e o resfriamento da Terra plana. Áudio-vídeo senhor, áudio-vídeo estudo, áudio-vídeo lição. De antemão, sejam todos otimamente bem-vindos. Bissam Yahushua Amém, em o nome de Yahushua Amém. Postem os seus comentários, deixem o seu like e, sobretudo, inscrevam-se em o nosso canal oficial aqui em YouTube. A farsa do aquecimento global e o resfriamento da Terra plana, farsa do aquecimento global e o resfriamento de nossa querida Terra plana. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então aqui, de acordo com o site da infoescola.com /geografia /resfriamento dígito global ou seja, é o site da Infoescola Navegando e Aprendendo, resfriamento global, por Rafael Bart Dextro, mestre em Ecologia e Recursos Naturais, da UFSCar, 2019, bacharel em Ciências Biológicas, da Unifesp, 2015, né? UFSCar, 2019, e Unifesp, 2015. Então aqui tem um artigo, né, em forma de áudio, com 4 minutos e 45 segundos, mas vamos ler aqui, tá certo? Eu queria logo começar da seguinte maneira. Muitos dizem assim, mas Rabino, o senhor está agora falando de política, não está falando mais do lado espiritual? Claro que estou, que sempre fazemos nossas lives, certo? Inclusive criamos também um canal político. Eu vou explicar. Tudo vem de dentro para fora, gente. Não é? Tudo é uma consequência espiritual. Então, essa coisa política, tá certo? Há uma questão muito forte espiritualmente falando por trás, porque muitos não sabem. Inclusive, tanto é que das 122 doutrinas, que fazem parte da sã doutrina da sinagoga Bet Yahu Elohim, tá certo? Uma delas é a doutrina política, que prima pela liberdade, gente. Então, abaixo de Elohim e da família, vem a nossa liberdade. Então, aqui, é uma coisa também que incomoda o sistema, não é? Porque, a bem da verdade, eles estão de olho na nossa querida Amazônia, tá certo? Tirem as mãos, né? Tirem as patas da nossa Amazônia. A Amazônia é nossa, é de Brasil. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Gente, isso é uma coisa espiritual. É uma coisa que estão querendo dominar espiritualmente, de uma forma negativa, tá certo? Nosso Brasil, Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome. Então, muitos não sabem, pessoal, alegando que o desmatamento está causando o aquecimento global. Primeiro que não é globo, é terra plana. Já começa logo daí a grande mentira, tá bom? 61%, tá certo? Da nossa querida terra plana é formada de água. Então, o planeta Terra bem que poderia se chamar planeta água. Só aí já dá para entender, não é? Então, essa coisa é uma grande balela, entendeu? Porque o que eles querem mesmo é a nossa Amazônia, pessoal. É invadirem mesmo, tomarem conta, não é?
internacionalizar a nossa querida Amazônia. Então, isto é uma coisa já do espírito do anticristo, não é? A Neguet Mancia, né? Do anti-Messias, tá certo? Contra o Messias, Neguet, contra. Então, muitos não entendem. Então, essa coisa toda essa nossa movimentação é uma movimentação puramente espiritual, gente. Então, tem que entender. Mas as pessoas que dizem isso aí eu sei bem. Isso aí é intriga da oposição. É pessoas que já não gostam do nosso trabalho. Não é porque eu sou considerado um rabino polêmico na internet, não é? Porque quanto mais verdades, mais polemicidades, não é? E a verdade maior é Yahoo. Existem várias verdades, mas a verdade maior é Yahoo. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então, hoje falamos de política, para que amanhã nós possamos falar de Yahoo e Yahushua, pessoal. A coisa é séria, não é? Então, tudo isso aí tem um propósito, tá bom? Essas mentiras, não é? Do calendário, né? Do verdadeiro formato do planeta, né? São verdades, né? E o que vamos falar aqui agora, falamos a anteriori, né? Não é pandemia, não, é comunismo, né? Então, tudo isso é de cunho espiritual, pessoal. Então, é como o Brasil que representa, em nosso modo de entender, da sinagoga Bet Yahweh Elohim, tá certo? O quinto império que consta na escritura sagrada, que muitos chamam equivocadamente de Bíblia. E esta é mais uma outra grande mentira, não é? Que é o resfriamento do planeta, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ao estudo, né? Ao Siur, a lição. Então, aqui, de acordo com o site da infoescola.com, assim está escrito: durante os anos 1970 se popularizou uma teoria que previa o resfriamento do planeta até a ocorrência de uma era glacial. Tá bom? Aqui já é mais fácil, né? Muito embora o termo é polêmico, né? Então, a era glacial é iminente. Esta teoria se baseava em anomalias registradas na temperatura atmosférica global, causada pela intensa liberação de aerosóis que causava queda de temperatura em algumas regiões do planeta. Contudo, ao longo dos anos, diversos grupos de pesquisa foram desmistificando esta teoria e demonstrando através de dados e modelos robustos que a real preocupação climática está no aquecimento global. Embora a maior parte dos artigos científicos publicados internacionalmente em 1975 discutissem os perigos dos gases do efeito estufa, outra grande mentira, não é? Efeito estufa, apesar de a gente viver numa estufa, tá? Mas o efeito estufa é o resfriamento, não o aquecimento da nossa querida Terra plana, não é global, tá? Se tivesse que haver, seria um aquecimento da Terra plana, que não é o caso. Mas o que há aqui também não é um resfriamento global, tá certo? E sim o resfriamento da Terra plana, né, que é uma terra fria, como veremos mais adiante. Então, uma parte dos cientistas da época, cerca de 10%, acreditavam que os dados de medição térmicas acumulados ao longo dos anos revelavam uma tendência de resfriamento global. Apesar desta grande diferença, o público em geral rapidamente passou a discutir a possibilidade de uma nova era glacial, induzido pela mídia e por corporações interessadas em desviar a atenção das suas emissões poluidoras. Eu quero observar que eu sou um cohen, né? Eu sou um rabino, tá? Um sacerdote, não sou cientista, mas também não sou burro, gente. Sou uma pessoa que lê, uma pessoa que pesquisa, sou um pesquisador, né?
Então, o resfriamento causaria uma nova era do gelo. Aí aqui tem uma ilustração do Alexander, né? E de acordo com shutterstock.com, né? Um anúncio publicitário. Então, continuando, segundo os modelos de resfriamento, o clima global seria intensamente afetado por aerosóis, né? Ou aerossóis, né? Contendo sulfatos que reduziriam a radiação solar que chega até a superfície do planeta, o que causaria a diminuição das temperaturas médias globais. Estes aerosóis específicos são liberados por combustão incompleta de combustíveis e pelo uso direto de certos compostos. Com o passar do tempo e o estabelecimento de regulamentações, quase que não sai, regulamentações ambientais, os processos de combustão em veículos e indústria têm se tornado cada vez mais eficientes. Além disso, diversos aerossóis considerados danosos para o meio ambiente foram proibidos de serem utilizados no mundo todo. Assim, os principais efeitos causadores do suposto resfriamento global deixariam de existir na equação climática, revelando o real perigo das ações humanas como principais contribuintes das mudanças do clima mundial, né? Observando que eu sou um rabino, né? Ani, né? Eu sou um rabino, Ani, Rabi Yahudi Notzeri, né? Eu sou um rabino judeu messiânico, tá? Não sou um rabino judeu ortodoxo ou do judaísmo ortodoxo, e sim do judaísmo messiânico, né? Que embora muitos, né, afirmaram, né, anterior, e hoje já reconhecem que não existia, né, judaísmo messiânico, mas foi comprovado que vários judeus que são judeus, né, como é o meu caso, além de serem judeus, são messiânicos, tá? Inclusive, entramos com ação na justiça, em Israel, e ganhamos, tá certo? Então, realmente existem sim, e já foi comprovado oficialmente, juridicamente, né, o judaísmo messiânico e os judeus messiânicos, e Yahudim não seriam, né? Observando que o judaísmo messiânico, né, nós Yahudim não seríamos, emetíamos, nós judeus messiânicos, verdadeiros, autênticos, genuínos, fiéis, leais e sinceros de nossa querida terra plana, né? Somos conhecidos como o povo do caminho. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, continuando, embora durante toda a década de 1970 e início de 1980, o resfriamento global tenha sido assunto de debates científicos, ressurgindo pontualmente na atualidade. Esta teoria pode ser considerada como refutada. Porém, para esta parte da mídia e dos líderes políticos, esta discussão entre pesquisadores e a aparente incerteza entre resfriamento ou aquecimento global, abre e fecha aspas, né? Porque não é global, não é globo, a nossa Terra é plana, é um círculo plano, tá? Imóvel, o que se move são os astros, gente. Então a gente observa isso, inclusive, empiricamente. Então produziu uma impressão de insegurança nos resultados das pesquisas. Isso foi usado por muitos anos como álibi para inocentar grandes empresários e governos na sua missão em tomar decisões efetivas contra o aumento das concentrações de CO2 e outros gases na atmosfera. Adicionalmente, muitos grupos de cientistas sérios entenderam que parte do que era visto como resfriamento, na verdade, representava efeitos regionais do escurecimento global. Outro fenômeno relacionado com a poluição de origem humana na atmosfera. Um dos últimos e mais recentes argumentos apresentados sobre o resfriamento diz respeito a um efeito direto do aquecimento
com o aumento da temperatura e a intensificação do processo de degelo, tanto das calotas polares quanto do gelo continental. O governo dos Estados Unidos financiou um estudo para avaliar se um acréscimo de toneladas de água de origem polar seria capaz de afetar o equilíbrio da termoalina, né, das correntes oceânicas profundas do Oceano Atlântico Norte. A preocupação era que a modificação térmica da água do oceano pudesse afetar os ciclos térmicos atmosféricos, né? Ou seja, os ciclos térmicos atmosféricos, introduzindo a formação de intensas massas de ar frio. A conclusão desse estudo foi que este efeito poderia vir a acontecer, mas somente daqui a mais de 8.000 anos, né? Que a gente não tem nem 6.000 anos. Então vamos lá, esse é um outro assunto. Temos também o nosso canal. Quando geologicamente estaríamos saindo de um período interglacial. É curioso ressaltar que esse estudo foi a inspiração para o filme, né, Um Dia Depois de Amanhã, de 2004, enquanto os efeitos do aquecimento global nunca foram propriamente representados em uma grande produção de Hollywood. Referências, né? Gribben J., 1975, né? Cause and Effects of Global Column Nature, né? 254 e 5.495, né? Página 14. Então, Zhang Klaus são as referências, né? J.H. Rap H. M. Roeckner e Matzok ou Marotzek J. 2006, Will Greland Melton Hart de Thermohaline Circulation, Geophysical Research Letters 3317, Peterson TC, Connolly WM and Fleck J. 2008, The Myth of the 1970 Global Column Scientific Consensus, né? Bulletin of American Meteorological Society, 89, 9 páginas, 1325 a 1338, arquivado em Geografia, em um anúncio publicitário que nós vemos aqui. Então aqui foi, tá bom? Então, vamos aqui para outro site, né? Porque tem a questão científica também, né? Para as pessoas entenderem, né? O m.portal do produtor.agr, né, que é agrícola, .br barra ponto de interrogação PAC, tudo agora em letras minúsculas, né? PAC igual a notícias.php, né? E de imprensa, ID igual a 1769, tá? Então, é o site M-Portal do Produtor Agrícola, né? Brasileiro, ou M-Portal do Produtor Agrícola de Brasil. Então, portal do Produtor Rural. Portal do Produtor Rural. Para o oceano, também agrícola, né? Genética, juntos fortalecendo a cultura do trigo, né? Que é um produto maravilhoso, inclusive de Israel, né? Dia 3 de julho, né? Dia Internacional do Cooperativismo, né? Portal do Produtor, notícias, segunda-feira, 24 de junho de 2019. Terra Fria, com o professor Molion, né? Garante que há resfriamento global e não aquecimento.
Bom, vamos entender, em primeiro plano, né, quem é o professor Molion, tá? Vamos entender, né? É o Dr. Luiz Carlos Molion, tá bom? Luiz Carlos Baldícero Molion, São Paulo, 1947. É um meteorologista brasileiro, professor e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, UFAL. É um dos principais representantes do negacionismo. Eu também sou adepto do negacionismo climático em Brasil, né? Eu também sou negacionista, tá? Tá bom? É isto. Repito e tenho dito, alegando que o homem e suas emissões de gás estufa, apesar da gente morar numa estufa, né, porque tem o domo, nosso querido círculo plano, né, mas tem o domo, então moramos realmente numa estufa. Mas o efeito estufa é de resfriamento, não de aquecimento. Em atmosfera são incapazes de causar um aquecimento em nossa querida Terra plana. É considerado um grande aliado do agronegócio brasileiro. Olha aí, porque o agronegócio, né, é tão perseguido, né, pelos senhores do Brasil, né, os senhores que vestem uma capa preta, não é? Então, porque são tão perseguidos? Olha aqui também porque não é só porque são bolsonaristas, não. Então vejam que uma coisa vai puxando a outra. Olha aí, como a Satã é sorrateiro, né? Então, sendo remunerado, né, por palestras em que nega o aquecimento da Terra plana. Aqui tem global, tá? Mas eu não vou ler assim. Eu vou interpretar como aquecimento da Terra plana, porque global é uma grande mentira, gente. Chega de churumela, chega de mentiras. Seker, mentira em hebraico. Então, em um artigo intitulado, né, Perspectivas Climáticas para os próximos 20 anos, em 2008, Molion prevê o início de uma fase de resfriamento global que duraria entre 2008 a 2028. E está ocorrendo, não é? Tá? A carreira possui graduação em Física pela Universidade de São Paulo, 1969, PhD em Meteorologia, University of Wisconsin, Madison, 1975, pós-doutorado em Hidrologia de Florestas, Institute of Hydrology, né? Wallingford, né? UK, 1982, e foi fellow, né, do Wilhelmskeff College, Berlim, em Alemanha, 1989 e 1990. Foi, por muitos anos, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, diretor da área de Ciências Espaciais e Atmosféricas em 1985 e diretor associado em 1986, ano em que coordenou um projeto de pesquisa sobre a Amazônia em parceria com cientistas da NASA. Foi diretor da Fundação para Estudos Avançados no Trópico Úmido em Manaus, professor palestrante convidado da Western Michigan University de 15 a 30 de janeiro de 2001 e delegado de Brasil na 15ª reunião da Comissão de Climatologia da Organização Meteorológica Mundial, em 2010. É professor associado da Universidade Federal de Alagoas. Dá para entender, gente, quem é o cara? É o cara. Baruch Hashem, Baruch Haba,
bendito seja o nome, bendito seja. Então vamos continuar aqui, tá certo? No portal do produtor rural. Biotrigo e genética, né? Então, portal do produtor, notícia, segunda-feira, 24 de junho de 2019, tá? Há 3 aninhos atrás. Então, Terra Fria, professor Molion garante que há resfriamento global e não aquecimento. Concordo inteiramente com o nobre cientista, né? Eu, Rabi Youssef Shalom Ben Emet, da sinagoga Bet Yah Elohim. Então, a variabilidade climática dos últimos tempos tem sido motivo de preocupação de muitos questionamentos. O homem busca de diversas maneiras prever o que acontecerá com o clima global. Um dos maiores especialistas brasileiros em clima, o pesquisador Luiz Carlos Baldícero Molion, bacharel em física pela USP, PhD em meteorologia pela Universidade de Wisconsin, né? USA, United States of America, e pesquisador aposentado do Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE/MCT, onde foi diretor de Ciências Espaciais e Atmosféricas. Esteve no Sindicato Rural, né, de Guarapuava, no dia 7 de maio, discutindo o assunto em sua palestra Previsão Climática Safra 2019-2020 e Tendência Global para 10 anos. Molion buscou responder e explicar várias questões relacionadas ao tema, principalmente o que está acontecendo com o clima e até que ponto as atividades humanas podem interferir neste comportamento. Confira a entrevista que o pesquisador concedeu à equipe de revista do Produtor Rural do Paraná. Minutos antes de sua palestra, em anfiteatro, né, no Sindicato Rural, RPR, existe o aquecimento global? Molion, né? Aí Molion vai responder agora, o professor Molion, né? O nosso querido cientista, o doutor Molion. Bemet, em verdade, houve um aquecimento global entre 1976 a 1999. A divergência que existe entre as minhas pesquisas e o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, e que eles atribuem esse aquecimento ao aumento de gás carbônico, CO2, em atmosfera devido a atividades humanas como a geração de energia termoelétrica, queima de petróleo ou carvão mineral, e também afirmam que o metano CH4 liberado principalmente pela pecuária prejudica a atmosfera, causando o mesmo efeito. Esses dois gases são considerados gases de efeito estufa. A hipótese deles Pronto. Então vamos lá, vamos seguir. A hipótese deles é que esses gases absorvem a radiação infravermelha que é emitida pela superfície terrestre. Então o Sol aquece a superfície tem uma temperatura diferente e emite radiação infravermelha. Esses gases absorvem a radiação infravermelha. Teoricamente, a afirmação é que se você colocar mais gases, eles vão absorver mais e não vão deixar a radiação infravermelha escapar para o espaço. Com isso, haveria um aumento de temperatura global. O efeito estufa surgiu em 1826, mas Bemet, em verdade, nunca foi comprovado cientificamente. O fato é que hoje a mecânica quântica moderna explica que o CO2 absorve a radiação infravermelha e, com isso, a molécula de CO2 vibra, causando um efeito sanfona. Esses movimentos fazem com que a molécula de gás carbônico se choque com as outras moléculas que existem no ar, principalmente nitrogênio, que constitui 78% de nossa atmosfera, juntamente com o oxigênio, que representa 21%, e o argônio, 0,9%. Então, 99%
da nossa atmosfera é constituída por estes três gases. O CO2 representa só 0,04% a cada molécula de CO2. Existem 2.500 moléculas de outros gases, de tal forma que quando o CO2 vibra, ele se choca e transfere a energia absorvida para essas outras moléculas. Então a teoria está errada quando diz que o CO2 absorve energia e emite em direção à superfície. O CO2 absorve energia, mas esta absorção é insignificante. RPR, existem entidades que dizem que o ser humano é capaz de interferir no clima global. Isso é possível? Agora, Molion, vamos ver o nosso querido professor Molion. O homem não tem condições de interferir no clima global. Eles dizem que nos últimos 150 anos, desde que iniciou a era industrial, com a queima de petróleo e carvão, isso interferiu no clima. Na realidade, a variabilidade do clima é natural. Nós passamos por um período de aproximadamente 1350, né? Depois do Messias, ou 1350, né? Da Era Comum, né? Até início do século XX, 1915, em que as temperaturas estavam naturalmente baixas. A partir daí começou a aquecer, porque o Sol entrou em atividade maior, e o Sol estando mais ativo, há mais energia no sistema e mais aquecimento. Mas não foi por conta do CO2. Na realidade, a principal fonte de CO2 são os oceanos, a vegetação e o solo. Estima-se que as emissões dessas fontes naturais sejam da ordem de 200 milhões de CO2 por ano. E a emissão do homem é estimada em 9 bilhões. Então, não faz sentido se preocupar com o CO2 emitido pelo homem. Quando as fontes naturais emitem muito mais, além disso, o homem manipula um percentual muito pequeno de superfície terrestre. A superfície terrestre é constituída de 71% de oceanos. Olha só, como já falamos anterior, né? De 71% de água, né? E apenas 29% de terra, ou seja, mais de 3/3 da nossa querida Terra plana é constituída de água, e menos de 1/3 é constituída de porção seca, né? Ou de terra, né? Os continentes representam 29%, né? Como já falamos disso, né? 15% são constituídos de desertos e terras geladas. Dos 14% que restam, 7% são florestas nativas, como a Amazônia. O homem ocupa apenas 7% da superfície terrestre. Fica muito claro que quem controla o clima são os oceanos, não o homem. RPR. E quanto ao desmatamento, que é uma ação do homem, ele é capaz de alterar o clima, Molion? Isso é uma grande mentira, porque as pessoas pensam na conservação da Amazônia, por exemplo, que é importante, mas utilizam argumentos falsos que sensibilizam as pessoas leigas. Nós fizemos um estudo do último El Niño, né, que aconteceu de 2014 a 2016. No início de 2014, o sistema Cantareira entrou em colapso, né? Ou colapsou, e São Paulo ficou sem água. Houve uma seca muito grande, começaram a falar que a seca era devido ao desmatamento da Amazônia. Então resolvi, juntamente com o aluno, colocar números nisso. Fizemos o seguinte: colocamos paredes virtuais e uma tampa a 8 quilômetros de altura lá na Amazônia. Nós já tínhamos um conjunto bom de dados de lá, de 1999 a 2014. Fizemos o trabalho em 2015. Esses dados eram medidas de ventos em altitude e de umidade em altitude. Computamos o fluxo, quanto o vento estava trazendo de umidade do oceano para dentro da Amazônia. E também quanto saiu pelas paredes. Foi verificado que destes 16 anos, né, 2014 foi o ano em que mais entrou e saiu umidade da Amazônia, e foi em direção ao sudeste e sul do país. Tinha muita umidade. Então,
Por que foi seco? Aconteceu o seguinte: formou-se um sistema de alta pressão, que é formado por ar seco e desce em cima da região. Isto provoca uma intervenção de temperatura de tal forma que a umidade é canalizada e não consegue furar essa tampa, que é a chamada de inversão. Teve umidade, mas as condições atmosféricas não permitiam que essa umidade se transformasse em chuva. Fechamos também o balanço hídrico da bacia amazônica, aproveitando estes cálculos, né? Chegamos à conclusão que entra 1 milhão de metros cúbicos segundo de água na forma de vapor da bacia. Desses 60%, já passa direto, ficam 40% dentro da floresta e metade sai pelo rio. Os outros 20% são reciclados pelas árvores. Então a bacia amazônica está em equilíbrio. Ela não pode ser a fonte de umidade no clima, senão viraria deserto, e também não pode reter a umidade, senão alagaria. A Amazônia não interfere na chuva da América do Sul. O desmatamento que acontece lá e em outros lugares não interfere no clima. Ele é muito ruim, porque interfere em outras questões locais importantes, como perda de biodiversidade, particularmente de micro-organismos, né, que são muito importantes e deveriam receber mais atenção. Além disso, sem as árvores, se expõe o solo, causando a erosão, que interfere na qualidade dos rios, vida aquática e outras questões. Ninguém quer o desmatamento, gente. Vou repetir, tá? Ninguém quer o desmatamento. Mas, por outro lado, para conservar a floresta, não podemos usar de mentira, dizendo que ele interfere no clima ou chuva. Então, pessoal da RPR, como podem ser explicadas as alterações climáticas, como seca e aumento de temperatura do planeta e a instabilidade? Agora, Molion, existem 3 métodos. A estatística, por exemplo, escolhe o 7 de maio, observa o que aconteceu todos os anos no dia 7 de maio e prevê que acontecerá algo parecido. A outra é a utilização de modelos de clima, que é um código de computador. E o método que eu uso chama-se previsão por similaridade. Eu olho para a situação que temos hoje, temperaturas do oceano, como foi o inverno nos continentes, olho o mundo todo e se cria um cenário. Analiso os anos anteriores e vejo qual teve um cenário semelhante. Nunca vai ser igual, mas vai ser semelhante. Como eu já tenho as medidas de chuvas e temperaturas, uso aqueles números para fazer uma projeção. Eu espero que a atmosfera reaja da mesma maneira, baseado em cenários semelhantes, e já que o homem não tem condições de interferir nisso, geralmente o clima responde da mesma maneira. RPR, o senhor fala que haverá em breve um esfriamento da Terra plana. Aqui tem global, tá? Bom, quando isso acontecerá, né, todos sabem que o Rabino é terraplanista. Então, quando isso acontecerá, ou já está acontecendo, e quais as consequências? Molion, o nosso querido professor Molion, toda a projeção que é feita pelo IPCC está baseada nos modelos de clima, que são os códigos de computador. Mas existem códigos muito complexos. Por exemplo, o modelo que a NASA usa tem mais de 1 milhão de linhas de instruções, só que os modelos não têm capacidade de representar de forma correta os fenômenos físicos que acontecem na atmosfera. Eles não levam em conta muita coisa que atua em cima do clima. Eles não conseguem reproduzir as estruturas mais básicas do clima.
E o principal problema e o que mais nos interessa é que o modelo não sabe quando vai chover. É muito complicado esse processo de formulação de chuva e o modelo não tem condição de fazer isso. Esses modelos são introduzidos para responder ao aumento de concentração de gás carbônico. Quando eles colocam mais concentração desse gás, as temperaturas aumentam. Então eles dizem, por exemplo, que se dobrar a quantidade de CO2 que se é emitida atualmente, a temperatura pode chegar 5 graus a mais do que está hoje. Eles fazem projeções com cenários fictícios que não há conhecimento exato de quanto CO2 o homem vai emitir. Os modelos não são modelos bons, com isso os resultados não são confiáveis. E por que eu digo que Behemoth, em verdade, não vai esquentar, vai esfriar? Primeiro porque o Sol é uma fonte de energia e intensidade, e a intensidade dele varia. O que já foi observado é que no final do século XVII, de 1798 até 1820, o Sol passou por um período mínimo de atividade, depois se repetiu no início do século XX, e agora, passados 100 anos, o Sol está novamente passando por um mínimo de atividades. Os físicos solares afirmam que deve começar ainda esse ano, e isso deve durar de 10 a 12 anos. O efeito é indireto, não é que vai diminuir a radiação solar que chega na Terra. Acontece que quando o Sol está no mínimo de atividade, o campo magnético também enfraquece. E é ele que protege a Terra do bombardeio de partículas de alta energia que vem do espaço. Quando elas entram na atmosfera, se chocam com as moléculas da atmosfera e cria-se uma espécie de chuveiro de partículas ionizadas. E pelo menos em laboratório essas partículas produzem mais nuvens. E esse é o ponto principal. Vamos pensar que as nuvens funcionam como uma cortina na janela. Quando está entrando muito sol na janela, você vai lá e fecha a cortina. Então, se aumentar a cobertura de nuvens, menos radiação solar entra na Terra e o clima fica mais frio. Porque, primeiramente, esfriam-se os oceanos. Nos últimos 20 anos, os oceanos já começaram a esfriar. E se o oceano esfriar, esfria a atmosfera e o clima. Esse esfriamento é sentido na intensificação das massas de ar polar, as chamadas frentes frias. Por exemplo, em janeiro, United States of America, em Estados Unidos de América, uma massa polar derrubou a temperatura no meio oeste americano, chegando a 40 graus abaixo de zero. E nesse ano, em plena primavera deles, a temperatura caiu de novo. Isso é um impacto grande para a agricultura. Isto é um impacto Isto é um impacto grande para a agricultura, principalmente lá. Como eles têm uma janela muito estreita de cultivo, como plantio e colheita dentro de um período de 150 dias, se são perdidas 2 semanas no início da safra, quando estiver pronto para colher, já pode cair neve, granizo ou geada. E na safra anterior de 2017 e 2018, teve gente que já colheu soja com neve no chão. Esses fenômenos podem ser mais comuns com as massas polares mais frequentes, causando mais geadas, neve e granizo. Aqui em Brasil, isso também foi sentido. Ano passado, as serras gaúchas e catarinenses tiveram geadas em pleno janeiro. Estimo que esse período frio durará até 2030 e depois, naturalmente, o planeta volta a aquecer. Estou me baseando no que já aconteceu em passado. Sempre foram ciclos de até 25 anos, independente da concentração de gás carbônico. Um
uma variabilidade natural que ocorre devido ao controle que os oceanos têm sobre o clima e de como o Sol interfere nisso. Participantes elogiam palestra, né? Anselmo Stuep, né, produtor rural. A palestra foi espetacular. O que ele nos mostrou nos abriu uma janela para enxergarmos o mundo de uma forma mais crítica e alternativa, ou seja, nos abriu a perspectiva de ficarmos bitolados, né, naquilo que sempre recebemos. As afirmativas deles acabam confirmando coisas que já em outras épocas foi falado, como por exemplo os ciclos climáticos, que normalmente não se ouve falar, só se fala em tendência. Ele vem e quebra esse tabu. Além disso, tristemente, o produtor rural é taxado como destruidor, mas ninguém quer entregar o meio ambiente, ou digamos que, desculpem, mas que ninguém quer estragar o meio ambiente. E ele não é responsável pelas alterações climáticas. Não somos os culpados. Ele deixou essa mensagem de forma clara e científica. Carlos Guarese, gerente da Make Ponta em Guarapuava e Quedas do Iguaçu. Foi bastante interessante. A gente já participou de outros eventos, até no sindicato, em que algumas palestras também abordaram o tema clima. Mas a palestra do professor Molion foi mais específica para mim, foi a melhor palestra sobre clima que a gente ouviu até hoje. Me parece muito mais próximo da realidade do que a gente escuta por aí, do que eu já assisti de outros palestrantes, não só aqui, mas em outros locais também. Helmut Seitz, produtor rural. Achei muito interessante a palestra. Desculpem, uma ação muito importante do sindicato, trazendo pessoas especializadas no assunto. Para nós, cada informação que agrega mais para a agricultura é muito válida. Belé Bandeira, produtor rural. O tema da palestra me chama bastante a atenção. A gente sabe que está na mídia há muito tempo, mas precisamos de certezas. Claro que dentro deste assunto não temos certeza de nada, mas sabemos que podemos utilizar essas informações repassadas para, pelo menos, sairmos de uma ilusão e termos benefícios dentro de nossa atividade. O produtor rural Roberto Cunha, diretor do Sindicato Rural, fazendo um agradecimento ao professor Molion. Roberto foi quem sugeriu e organizou a vinda do professor para o Guarapuava. O objetivo do Sindicato Rural em promover a palestra com o professor Molion foi trazer conhecimento de uma forma real do que acontece com o clima. Tivemos a intenção de esclarecer as informações que as mídias colocam de forma errada. O Sindicato Rural agradece muito ao Dr. Molion, este grande cientista, por ter aceitado vir até Guarapuava, pelo tempo cedido de ele vir até aqui e por ter apresentado uma palestra sobre o clima de forma geral, mas também se dedicado em mostrar o que acontecerá com o clima, especialmente na região de Guarapuava. A intenção do sindicato é trazer palestras com qualidade de informação cada vez melhor, tanto para os produtores rurais como para a população de uma forma geral, promovendo uma integração entre a classe rural e urbana. E aqui tem, compartilhe comentários, todos os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Você pode denunciar algo que viola os termos de uso. Biotrigo, genética, juntos fortalecendo a cultura do trigo. 3
de julho, Dia Internacional do Cooperativismo. Privacidade, termos de uso, fale conosco, copyright, todos os direitos reservados. Baruch Shem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Aqui tem o Zap, né? Enviar mensagem, etc, etc. É o portal do produtor rural. Baruch Shem, portal do produtor, notícias, segunda-feira, 24 de junho de 2019. Terra fria. Professor Molion garante que há resfriamento global e não aquecimento, tá? Baruch Shem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Em 2019, Felício foi convidado para dar uma palestra no Senado ao lado de outro acadêmico que não acredita no aquecimento global causado pelo homem, o professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas, UFAL, meteorologista Luiz Carlos Molion. Gente, então vamos entender aqui. Primeiro nós vimos aqui, tá certo, a biografia, a ficha, não é? E o currículo, né, do professor Molion, né? Agora vamos observar aqui a ficha, né, técnica, a biografia, né, e a capacidade e os cargos, né, do doutor Felício, professor, nosso querido professor Felício, tá? Baruch Shem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Inclusive, tá certo, o professor Ricardo Felício, né, este grande cientista, foi no programa do Jô Soares, né, falar no aquecimento global, uma farsa, tá bom? Inclusive tem aqui, ó, olha aqui o link, né? Olha aqui o link. youtube.com/Watt, ou seja, WATCH, minúsculo, ponto de interrogação, V, tudo minúsculo, né, igual a B, né, O maiúsculo, V maiúsculo, 1, G minúsculo, Z maiúsculo, S minúsculo, X minúsculo, E maiúsculo, R maiúsculo, G minúsculo, tá? Então tá aqui, ó, no canal J.A.Puente, Jô Soares, dígito, aquecimento global, uma farsa, Ricardo Felício, o vídeo tem. Indico que assistam, por favor, tá certo? Eu assisti na época, tá bom? Na época eu assisti, né? Quando o nosso querido Jô Soares ainda era vivo, né? E ele também politicamente correto, sempre foi a favor da liberdade, né? Inclusive tem um grande livro, né, chamado O Capital, né? O nosso querido Jô Soares, né? Nosso saudoso Jô Soares, né? Que Elohim tenha. Para o oceano, porque só Elohim é que pode julgar, né? Nós não podemos julgar, tá bom? Nós a ninguém julgamos. Então o vídeo tem 16 minutos e 39 segundos, tá certo? Tem 3,4 mil likes, né? 99 mil visualizações há 8 anos, né? Professor Ricardo Augusto Felício. Baruch Shem. E tem também 298 comentários. Daqui a pouco vai chegar a 299, que eu também pretendo comentar. Baruch Shem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Inclusive veio uma afirmação agora aqui, ó, do Rodrigo Bianchi, está ao vivo. Agora vaza carta dos oficiais da ativa, né? E Lula quer diploma antecipado, lendo ao vivo, né? Compartilhar, que coisa, notícia terrível, né? Então, isto é que é um golpe, isto é que é um golpe militar, inclusive. É isso aí, não é outra coisa não, gente, tá? Então vamos voltar aqui para o assunto. Baruch Shem,
Ricardo Felício, né? Ricardo Augusto Felício. São Paulo, 27 de maio de 1970. É um professor de geografia, meteorologista e político brasileiro. Ele é professor e pesquisador no Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E reconhecido negacionista do aquecimento global, como este que vos fala também em Brasil, né? Muito embora eu não seja cientista, tá? Mas estou lendo aqui justamente por isso, porque são opiniões de quem mesmo? De cientistas, de grandes cientistas brasileiros, gente, brazucas, tá? Então, Felício contesta o aquecimento global, tá? E por isso é considerado um negacionista climático, assim como esse que vos fala. Ou seja, eu, tá? Também sou negacionista climático, BR de Brasil, ou negacionista climático, BR. Ele também é um aliado do agronegócio brasileiro. Aqui, a gente vai logo vendo que é gente boa. Agronegócio é coisa boa, gente, altamente positiva, participando ativamente de eventos patrocinados por empresas e associações de ruralistas. Vamos à sua biografia, como já comentei a anteriori. Formação: Ricardo Augusto Felício é natural de São Paulo, nascido no dia 27 de maio de 1970. Baruaciam, graduado em Ciências Atmosféricas na área de Meteorologia pela Universidade de São Paulo, né, em 1998. Em 2003, adquiriu o seu título de mestre em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e em 2007 obteve o seu doutorado em Geografia na área de Geografia Física pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor doutor da Universidade de São Paulo, lotado no Departamento de Geografia. Atuação profissional: Felício tem participado regularmente de simpósios, palestras e exposições em geral pelo país, além de regularmente dar entrevista em mídia em que apresenta os seus posicionamentos em torno das mudanças climáticas. Nesse sentido, tem promovido discussões voltadas ao questionamento crítico da ciência de mudanças climáticas. Colegas céticos, né? 2 websites, né? O Fake Climate e o Mudanças Climáticas, em que procuram apresentar os seus pontos de vista sobre o tema. Candidatura à Câmara. Em abril de 2018, filiou-se ao Partido Social Liberal, PSL, e comunicou às suas redes sociais a sua pré-candidatura a uma vaga na Câmara de Deputados de Brasil. Em agosto daquele ano, registrou oficialmente a sua candidatura a deputado federal, representando o estado de São Paulo. Não foi eleito, recebendo apenas 11.163 votos, né? Ou seja, 0,05% do total de votos válidos em São Paulo, né? Posicionamentos. Vamos ver seus posicionamentos. Baruaciam, Baruhabá. Vamos ler um pedacinho aqui dos seus posicionamentos. Em seu trabalho na área de climatologia, bem como em suas à mídia, tem buscado contestar a existência do aquecimento global e as interferências subjacentes. Segundo ele, historicamente no planeta houve períodos cíclicos, quentes e frios, e que hoje se vive em um período interglacial quente, porém ameno, pois, segundo alega, houve períodos em que a temperatura global chegou a 10 graus centígrados, acima da média atual, e não a representar ameaça à humanidade. Ainda nesse raciocínio, afirma que o último século, os anos mais quentes, transcorreram nas décadas de 1930 e 1940, ou seja, 10 anos, né, entre 1930 e 1940, e no fim do século XX a temperatura ficou abaixo desses auges. Por fim, considera que
hoje em uma fase do ciclo climático em que as temperaturas médias serão mais baixas, né? Concordando com o Dr. Molion, conforme Felício, né? E diferentemente, está certo, do posicionamento, né? Da ONU, né? Da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas, e também do presidente, né? Of President of USA, né? United States of America, né? O presidente Biden, né? Então, tem batido bastante nisso, depois a gente pode falar mais um pouco. Então, conforme Felício, dizer que os seres humanos conseguem mudar o clima do planeta continua a ser um enorme embuste, só sendo possível de ser provado nos modelos falaciosos de computador, que só sabem simular o falso efeito estufa e não os reais controladores do clima terrestre. Culpar o homem por qualquer coisa que aconteça no tempo e clima terrestre virou obsessão. Questionado sobre a realização da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, né, Felício afirmou em entrevista para o portal Terra que o aquecimento global é história para boi dormir, que o protocolo de Kyoto é uma grande besteira e que Al Gore, né, o ex-vice-presidente americano, autor do documentário Uma Verdade Inconveniente sobre os perigos da elevação da temperatura do planeta, não passa de um sem vergonha, né? É o que está escrito aqui. Na mesma entrevista, alega que o filme e o livro foram proibidos no Reino Unido pela Alta Corte Britânica. Em palestra ministrada na USP em 2011, afirmou que as questões ambientais são alvo de sensacionalismo e alarmismo e que esta é uma estratégia dos países desenvolvidos para impedir o desenvolvimento econômico dos países pobres sob pretexto da preservação do meio ambiente. Felício ganhou notoriedade e despertou polêmica em torno do tema das mudanças climáticas a partir de uma entrevista em que concedeu ao programa de Jô em 2012, como já falamos, né? Na ocasião eu assisti, tá? Assisti mesmo, né? Ao vivo, né? Tá? Na ocasião da realização da Conferência Rio +20, em entrevista, teceu críticas fortes à ciência do aquecimento global, afirmando que o efeito estufa é a maior falácia científica que existe na história, e atribuiu a sua origem à pseudociência, ou seja, a falsa ciência, que nós estamos carecas de falar, né, a ciência falsa, e a uma suposta conspiração entre técnicos militares que estavam subempregados com o fim da Guerra Fria. Contudo, não tem sido o único em Brasil a fazê-lo de forma pública. A exemplo dos também professores e pesquisadores José Bueno Conte, José Carlos Parente de Oliveira e Luiz Carlos Molion, entre outros, né? Em artigo publicado em 2014 pelo jornal Ciência e Natura da Universidade Federal de Santa Maria, afirmou sobre o IPCC desde a sua fundação, foi a Comissão da ONU, a Organização das Nações Unidas, que mais apresentou evasão de cientistas. Só em 2008, 650 saíram de lá brigando e denunciando todas as coisas que aconteciam, desde censuras de seus comentários até alterações de textos revisados. A maioria agora é dissidente e combate a ideologia desta comissão. Temos até mesmo NIPCC, Painel Não Governamental Internacional sobre Mudanças Climáticas, com fortes correntes em Canadá, Japão, Estados Unidos, e é muito divulgada em exterior, mas nem um pouco aqui em Brasil, cuja censura pela imprensa, e essas informações chega a 97%. Olha, censura da imprensa marrom, da mídia marrom, né? Do plim-plim, né? A rede lixo de televisão, a rede esgoto de televisão, a TV lixo de televisão, a TV esgoto de televisão, né?
a censura pela imprensa marrom, pela mídia marrom, a rede Plim Plim. E essas informações chegam a 97%. Não foi à toa que o IPCC veio recrutar gente do mundo subdesenvolvido. Por conta de seus trabalhos e posicionamentos em torno da temática das mudanças climáticas, Felício alegou numa entrevista que vem sofrendo cerceamento de seu trabalho e perseguições veladas. Por exemplo, no embaraço, a realização e publicação de trabalhos e impedimento na progressão de carreira de docente, inclusive com corte de 85% de seu salário. Alegou também que, embora existam céticos da tese das mudanças climáticas espalhadas por todas as universidades e instituições, estes se mantêm revelados e relutam a expor os seus posicionamentos pelos ricos de perder o emprego e financiamentos para pesquisas futuras e de terem sua credibilidade questionada a exemplo de sua própria situação. Ricardo Felício é simpático à instauração do regime monárquico no Brasil. Em suas redes sociais tem feito referências positivas às teses defendidas por Dom Bertrand, que é o porta-voz do movimento monárquico brasileiro, e Trineto, né, de Dom Pedro II, né? Mas a gente pergunta, né, é reinado ou imperialismo? Porque Dom Pedro, né, tanto Dom Pedro I como Dom Pedro II foram imperadores, né? Tudo bem, da Real Corte Portuguesa, né, de Portugal, mas em Brasil foi império. Tanto é que nós, relativo a 3 vídeos, né, que falamos sobre o Quinto Império, né? Então está lá como miniatura a bandeira, né, do Brasil Império. Bom, vamos recapitular aqui o assunto. Vamos voltar para cá. Críticas à pandemia de Covid-19. Em 2021, Felício publicou um vídeo na plataforma Rumble. Ele chamou a pandemia de Covid-19 de fraudemia e as vacinas de remedinhos experimentais. Ele também classificou como ridículo um relatório do IPCC que disse ser indiscutível a influência da atividade humana sobre as mudanças climáticas globais. Ele ainda foi acusado por diversos alunos por não ter dado aulas após o início da pandemia, mesmo com a alteração da USP para continuar com os cronogramas através do ensino remoto. Em novembro de 2021, a juíza Daniela de Juste de Paula, da 29ª, né? A doutora Daniela de Juste de Paula, da 29ª Vara Cível de São Paulo, negou o pedido de Felício para obrigar o YouTube a republicar 2 vídeos de seu canal contra o uso de máscaras e de vacinas de Covid. A plataforma havia apagado ambos os vídeos devido ao não cumprimento da política, né, de uso de plataforma. Gente, coisa absurda, não é? O que fazem, né? Pandemia não, é comunismo, gente. Então, olha só, ó, inclusive já foi comprovado, né, que o uso das máscaras, né, nós quando expiramos, né, é o oxigênio. Até aí tudo bem, aí filtra, né, tá, abre e fecha aspas, né, já vai um bocado de bactéria aí. Aí depois, quando a gente expira, né, expiramos o gás carbônico. Então esse gás carbônico fica na máscara e a gente, quando inspira novamente, né, a gente inspira partículas, né, de gases carbônicos, né, ou de gás carbônico, né, que deixa o nosso organismo com mais ácido, né, acidificado, né, mas isso, com o decorrer dos dias, semanas, meses e anos, vai enfraquecendo o sistema imunológico, gente. Então, é uma coisa absurda a justiça ter aprovado, né, o uso obrigatório de máscaras, né? Isso, coisa terrível, né? Já está todo mundo vacinado, então arranquem as suas máscaras, gente, né? Só entrem em lugares assim de saúde, né? Como é exigido por lei, porque é o jeito, né? Então, fraudemia sim.
Todavia, tá certo, morreram muitas pessoas, mas isso é um outro assunto que eu não quero entrar aqui agora, né? Além de tudo, o aumento, né? Morriam 1.000 pessoas, ainda e diziam que morriam 10.000 pessoas, né? Pela mídia marrom, a imprensa marrom, né? A rede Plim Plim, etc. Então, críticas, né? Ver artigos principais, negacionismo climático e negacionismo climático em Brasil. Então aqui, ó, vamos ler só um pedacinho. As polêmicas que desperta se devem ao fato de que, para a comunidade científica, os argumentos que ele defende não refletem ou distorcem os dados coletados em múltiplas pesquisas, contradizem leis básicas da física e são uma expressão do movimento de negacionismo climático de Brasil, considerado uma pseudociência e um conjunto de ideologias e crenças que se opõem ao conhecimento estabelecido pelo consenso dos especialistas, abre e fecha aspas, nas ciências do clima. Gente, eu não vou nem ler, porque a nossa cultura, né, diz que nós devemos, né, fechar os nossos olhos, né, e também os nossos ouvidos, né, para o hará, para o mal, gente. Então tudo isso aqui, ó, essas críticas fazem parte, né, da olham que ele pá, né, olham que ele ponte do mundo da casca, né, do mundo das cascas, né, onde o que é mentira parece verdade, né, o que é verdade é tido como fake, né, como mentira, não é como engano, né? Lamentavelmente, né? I'm sorry. E na sua entrevista, né, no Jô Soares, ele falou, né, da farsa, né, do aquecimento global, né? O professor Ricardo Felício, né, o doutor Ricardo Felício, este grande cientista, falou e argumentou sobre a falsidade, tá certo, do aquecimento global, né? A farsa do aquecimento global, a mentira do aquecimento global, tá certo? Falando do efeito estufa, que as calotas, né, dos polos, né, estão derretendo. Sim, elas derretem e depois esfriam novamente, tá bom? Então a grande balela, gente, a grande mentira, não é? É terrível o que fazem com as pessoas. E isto vem de cunho espiritual, pessoal. Pessoal, por favor, tá bom? Então vamos aqui para outro site, olha. A bbc.com/português/Brasil, dígito 593 né? 9, jogo da velha, 2 pontos, tio, 2 pontos, 2 pontos, T, tudo minúsculo agora, o que eu vou falar, ó, TXT igual a E maiúsculo, M minúsculo, por cento, 2020, 19%, 2C%, 20, Felício, por cento, 20, foi por cento 20, convidado, vírgula, fecha parênteses, por cento 2, C, por cento 20, meteorologista, tudo em minúsculo, por cento 20, Luiz, né, com a letra L maiúscula, por cento 20, Carlos, com a letra C maiúscula, por cento 20, Molion, com a letra M maiúsculo, né, as demais minúsculas. Quando eu digo a letra M, né, a primeira letra da palavra, né, que se trata do nome próprio, naturalmente, Molion, por exemplo, maiúsculo, né? Então, logicamente, não é? Então, a gente vai aqui ver a publicidade, né? Agronegócio banca palestras que espalham o mito de que aquecimento global pelo homem é fraude. Baruacem, então aqui é o site da BBC News, tá bom? A gente vai entrar nesse mérito, tá certo? A gente vai entrar nesse mérito. Já. Baruacem, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja
Amém, vê amém, 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 assim seja, amém. Elohim Melech Neman, Elohim Rei Fiel, poderoso Rei Fiel, poderoso Rei Leal, Elohim Rei Leal, amém, vê amém, 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 assim seja, amém. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém, vê amém, 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 assim seja, amém. Elohim Melech Neman, Elohim Rei Fiel, poderoso Rei Fiel, poderoso Rei Leal, Elohim Rei Leal, amém, vê amém, 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 assim seja, amém. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, tá bom? Então aqui, ó, de acordo com o site, né, BBC News Brasil, né, agronegócio, que nós citamos o link, né, acima exposto. Agronegócio banca palestras, olha, sempre o agronegócio, é uma brahá, é uma bênção, né? Agronegócio banca palestras que espalham o mito de que aquecimento global pelo homem é fraude, tá bom? Então, a farsa, né, do aquecimento global e o resfriamento da Terra plana. Então, aqui está escrito, né, Juliana Gragnani, @Juliana Gragnani, da BBC News Brasil, em Londres. 18 de novembro de 2021. Baruch Hashem, 2021, é coisa recente, olha. Então, Geraldo Magela, né, Agência Senado. Então, vamos lá. Luiz Carlos Molion, né, professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas, disse em uma de suas palestras que aquecimento global é uma farsa, tá? Uma sala repleta de estudantes de agronomia assiste a uma palestra sobre mudanças climáticas em Brasil. Estão em uma faculdade no estado do Mato Grosso, maior produtor de soja do país, ouvindo falar um professor da Universidade de São Paulo, mas o que escutam é o contrário do que acredita a esmagadora maioria da comunidade científica, né, do mundo, né? Ali a mensagem transmitida é que não existe aquecimento global causado pelo homem. Olha só, outra grande mentira, inclusive, diz que nós temos milhões e milhões de anos, né, de existência. Mentira, gente, né? A Terra tem em torno de, no máximo, more or less, ou aproximadamente 6.000 anos, tá? Então, os objetivos de que fala em mudança climática são congelar os países em desenvolvimento. O Brasil é o principal foco dessas operações que envolvem meio ambiente e clima. A ideia de mudança climática e dessas questões ambientais, né, são para segurar o nosso desenvolvimento, afirmou o palestrante. A meteorologia, Ricardo Felício, deixa eu ver aqui. Ricardo Felício, sem respaldo científico, em uma entrevista concedida após o evento que aconteceu em 2019. Na realidade, segundo o último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, de agosto deste ano, o papel da influência humana no aquecimento do planeta é inequívoco. É para limitar as mudanças climáticas por meio da redução na emissão de gases de efeito estufa que líderes se reuniram nas últimas 2 semanas
na COP26 em Glasgow, em Reino Unido. No Brasil, a maior causa da emissão de dióxido de carbono é o desmatamento feito pela expansão da agricultura e da pecuária. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém, 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 assim seja, amém. Elohim Melech Neman, Elohim Rei Fiel, poderoso Rei Fiel, poderoso Rei Leal, Elohim Rei Leal, amém, 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 assim seja, amém. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Mas nós vamos continuar. Vamos lá, vamos seguir. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém. Então vamos lá, vamos seguir. Então, mas na contramão do que diz a ciência, associações do agronegócio, de fazendeiros de soja, passando por cafeicultores, sindicatos rurais, faculdades ligadas à agronomia e até uma empresa de fertilizantes estão bancando palestras dos chamados negacionistas climáticos, pessoas que não acreditam que existam mudanças climáticas causadas pelo homem e que apresentam esse fato como uma fraude. As apresentações são direcionadas a outros fazendeiros, produtores rurais ou estudantes de agronomia. Ministro do Meio Ambiente defende mineração e se nega a reconhecer erros por alta de desmatamento. Agricultores transformam deserto de floresta no seminário. A reportagem contou ao menos 20 palestras do tipo nesses ambientes, nos últimos 3 anos, feitas por Felício e por outro professor citado no início desta reportagem, aconteceu em 2019 e fez parte de um circuito e um total de 11 palestras com o nome Aquecimento Global, mito ou realidade? Então, aquecimento ou resfriamento? Em 9 faculdades ou nenhuma das duas opções. NDR, nenhuma das respostas. Em 9 faculdades e 2 sindicatos no Mato Grosso, todas elas foram bancadas pela AproSoja, Mato Grosso, a Associação de Produtores de Soja e Milho do Estado, maior produtor de soja do Brasil. Olha só, gente. Que empresa que estão tendo dificuldades aí com a justiça e com seus rendimentos, etc, etc. Mas aqui não é o tema, tá bom? Vamos seguir. Ao mesmo tempo em que negam um aquecimento global antropogênico, as palestras pagas e vistas por ruralistas absolvem de reconhecer seu papel nas mudanças climáticas. Elas seriam, de acordo com o conteúdo, contrário ao consenso científico apresentado pelos professores, somente fruto de variações naturais sem interferência alguma do homem. Ao contrário desse setor negacionista do agronegócio, o presidente do Conselho, diretor da Associação Brasileira do Agronegócio, Marcelo Brito, diz que a associação se pauta pela melhor ciência e que jogar fora a ciência porque ela não e que jogar fora a ciência porque ela não nos traz só vantagens, mas também deveres, no mínimo contra
producente jogando contra a melhoria contínua. Então, palestras. Felício, né, o professor do Departamento de Geofísica da USP, né, Universidade de São Paulo, contratado pela AproSoja Mato Grosso em 2019, é conhecido por suas posições controversas, né? Ultimamente, em relação à pandemia de Covid-19, em um vídeo publicado em agosto deste ano, em seu canal da YouTube, chamou a pandemia de fraudemia e disse, sem base científica, que vacinas causam danos maiores que a Covid-19. Eu concordo, sinceramente, eu concordo, tá bom? Em outro, a gente não sabe qual é o pior, se é a Covid ou a vacina. Eu acho que a vacina é bem pior. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém, vê amém, 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 assim seja, amém. Então, e disse sem base científica que vacinas causam danos maiores que a Covid-19, concordo, como já falei. Em outro, afirmou que máscaras não são efetivas contra a Covid-19. É também um método negacionista das mudanças climáticas causadas pelo homem. Ficou conhecido em 2012, quando foi convidado ao programa do Jô da Globo e, sem provas, negou o efeito estufa, né? Tá bom? Sempre essas conversinhas, né? Aí aqui tem Geraldo Magela, Agência Senado, Ricardo Felício no canto esquerdo, né? E Luiz Carlos Molion no canto direito, né? Dão palestras pelo Brasil, tá certo? Na foto eles participam da audiência pública no Senado. Baruch Hashem, observem direitinho, né? Os homens cientistas sérios, né, de Brasil, tentando expor que tudo isso não passa, né, da farsa do aquecimento global, e sim o que existe é o resfriamento de nossa querida Terra plana, né? Eles chamam de resfriamento global, mas bem na verdade é o resfriamento de nossa querida Terra plana, que a nossa Terra é um círculo plano, como já falamos anteriores, gente, e que tem um domo, né? Que não vejo ninguém falar em domo, em site nenhum, porque tudo isso eles cortam, gente. Parece uma teoria da conspiração, parece ser um conspiracionista, mas não é a teoria da conspiração, é uma prática da conspiração, pessoal. Por favor, venhamos e convenhamos. Acorda, gente. Durante 3 semanas a reportagem tentou falar com Felício por telefonemas, mensagens de texto e e-mails, mas não obteve resposta. O vice-presidente da AproSoja Mato Grosso, Lucas Weber, justificou o convite em entrevista à BBC News Brasil. A gente trouxe o Ricardo Felício para fazer um contraponto com aquilo que é replicado na mídia hoje, que parece uma verdade absoluta. A gente não queria impor aquilo como uma verdade, Emmett, mas sim trazer a um debate, afirma. Para ele, as mudanças climáticas causadas pelo homem ainda são uma incerteza, embora já haja consenso científico em torno delas. Weber, né, também disse que não se lembra ou não se lembrar quanto custou o ciclo de 11 palestras feitas por Felício naquele ano. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então aqui, né, a Get Imagens, vice-presidente da AproSoja Mato Grosso, diz que convite a professor considerado negacionista se deu para promover contraponto com o que é replicado na mídia. No ano passado, o meteorologista também foi convidado para falar no Tecno Safra Nortão 2020, uma feira para produtores rurais, lideranças, técnicos, pesquisadores e estudantes, organizada pelo Sindicato Rural
de Matupá, município do norte de Mato Grosso. Segundo o vice-presidente do sindicato, Fernando Bertolin, ao menos 100 pessoas, entre pequenos e grandes agricultores, pecuaristas e outras pessoas da cidade, assistiram à palestra. Ele defende o convite dizendo que, à época, Felício estava bem forte em mídia e que sua palestra foi um período dos produtores, né, de produtores, e a gente ouve todo mundo. Ele tem o embasamento teórico dele e a gente queria saber por que ele dizia aquilo, né? A BBC News, né? Brasil Partido, né? Brasil Partido. João Félix tenta entender como brasileiros chegam ao grau atual de divisão, né? Episódios, etc. Bertolin diz não se recordar do valor da palestra de Felício de cabeça, mas afirma que nenhuma das contratadas pela feira custou mais de 15 mil. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Em 2018, Felício concorreu sem sucesso ao cargo de deputado federal, como já falamos anteriormente, pelo PSL, né? Antigo partido do presidente Jair Bolsonaro, que hoje é do PL, né? Partido Liberal. Politicamente, em minha opinião, é o melhor partido latina das 3 Américas e do mundo, né? De toda a nossa querida Terra plana. Então, um ano antes, o presidente tuitou em várias... Um ano antes, o presidente tuitou um vídeo de uma entrevista em que Felício nega a existência de mudanças climáticas causadas pelo homem. Bolsonaro escreveu, vale a pena conferir. Consulta pela BBC News Brasil sobre esta recomendação feita por Bolsonaro. A assessoria da presidência não respondeu. O professor não foi aclamado apenas pelo presidente. Em 2019, Felício foi convidado para dar uma palestra no Senado ao lado de outro acadêmico que não acredita no aquecimento global, como eu, causado pelo homem, né? Como eu também não acredito, né? Causado pelo homem. O professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas, UFAL, meteorologista Luiz Carlos Morion. A convite para que os professores falassem em uma audiência pública conjunta das comissões de Relações Exteriores e de Meio Ambiente do Senado sobre as mudanças climáticas partiu do senador do Acre, Márcio Bittar, hoje PSL, mas na época do MDB, um ex-pecuarista e fez parte da bancada ruralista. Ao lado de Felício, Molion é considerado um dos principais representantes do negacionismo climático em Brasil, assim como eu, né? E autor de outras palestras contabilizadas pela reportagem. Não, a palestra que estamos fazendo é aqui neste áudio-vídeo Ciur. Nos últimos 3 anos, né? Molion fez diversas palestras promovidas por entidades como a Cooperativa Agrícola de Unai, em Minas Gerais, a Associação Avícola de Pernambuco e a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itanhaém, com o patrocínio oficial do Conselho de Engenharia e Agronomia de São Paulo. A Central Campo, uma empresa especializada na venda de insumos agrícolas, né? A feira agrotecnológica, né, do Tocantins, do governo de Tocantins, a feira de agronegócios de Coabriel, né, uma cooperativa de café com atuação no Espírito Santo e em Bahia, e o Sindicato Rural de Canarana, né, e o Sindicato Rural de Canarana, em Mato Grosso. Molion também foi convidado para falar em universidades, no Instituto de Ciências Agrárias
da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e a Universidade Federal da Paraíba, né, UFPB, a BBC News Brasil procurou todas essas instituições para recomendar sobre os convites que fizeram a Molion. Leia as respostas abaixo e o fim desta reportagem. A maior parte dessas palestras tem como tema as perspectivas climáticas para o ano seguinte e as tendências para os próximos 10 anos. Nas palestras, a maioria disponível em YouTube e vista pela BBC News Brasil, Molion, de fato, faz previsões para o ano seguinte útil para que os produtores rurais se planejem para as próximas safras, mas reserva a última parte da palestra para falar sobre como o aquecimento global é uma fraude. Novamente, uma afirmação sem embasamento científico. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém, 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 assim seja, amém. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Deixa eu me achar aqui novamente, pessoal. Certo, muito bem. Para falar sobre como o aquecimento global é uma fraude. Novamente, uma afirmação sem embasamento científico, né? Vamos seguir. Ele mostra um slide na parte final em sua apresentação de PowerPoint com suas palavras finais. O texto de apresentação diz que o clima varia por causas naturais e que eventos extremos sempre ocorreram. Afirma também: aquecimento global é mito, CO2 não controla o clima, não é vilão, redução de emissões inútil, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá. Segundo o último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, em agosto deste ano, o papel da influência humana no aquecimento do planeta é inequívoco. Em Brasil, a maior causa de emissões de gases de efeito estufa é o desmatamento. Abre e fecha aspas, né? Abre e fecha aspas. Abre e fecha todas as aspas. Na palestra promovida pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Agricultura do governo de Tocantins, em maio de 2020, por exemplo, Molion afirmou, contrariando a ciência, de que o aquecimento global é uma farsa, é um mito. Reduzir emissões como quer esse Acordo de Paris de 2015 é inútil. O Brasil tinha que pular fora, porque reduzir emissões não vai causar nenhum benefício para o planeta, para o clima, porque o CO2 não controla o clima, disse indo contra a esmagadora maioria da produção científica dos últimos anos e aos esforços global, né, de selar acordos para diminuir as emissões dos gases de efeito estufa. A secretaria disse que o convidou, né? Só um minutinho, Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém, 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 assim seja, amém. Então, a secretaria disse que o convidou ao lado de outros palestrantes, certo? Para alinhar o setor agropecuário quanto às diversas correntes existentes e auxiliá-los no seu planejamento e tomadas de decisões mais assertivas para seu empreendimento rural. Depois, em outubro de 2020, em um seminário virtual promovido pela Central Campo, uma empresa mineira especializada na venda de insumos agrícolas, Molion fez as mesmas afirmações sobre o CO2 e o Acordo de Paris. O diretor da empresa, Arthur Barros, disse por e-mail à BBC News Brasil que a empresa sempre soube do posicionamento do professor Molion, que é muito pragmático quanto às questões climáticas, e o profissional que tem maior
assertividade nas previsões. A Central Campo, assim como grande parte dos produtores atendidos pela empresa, está muito alinhada ao posicionamento do professor Molion. Baruch Shem. A BBC News Brasil, Molion afirmou: procuro usar minhas palestras para o agronegócio e não são poucas para no terceiro bloco falar sobre as mudanças climáticas. Afasta do CO2 como controlador do clima global. Faço um diagnóstico local, previsão para safra e depois falo sobre a tendência do clima dos próximos 10, 15 anos, que é de resfriamento. Segundo Molion, ele dá 50 palestras por ano e garante maioria de 80% a 85% para o agronegócio, cobrando 4 mil por cada uma. Barros, da Central Campo, afirmou que este é o valor que pagou da palestra pelo professor. O meteorologista diz que não se incomoda de ser chamado de negacionista, embora ressalte, nunca tenha negado que houve aquecimento em planeta em um período específico no passado. Eu levo o que acho que está correto. Pode ser que daqui a alguns anos me provem que estou errado e vou reconhecer isto. Não sou paraquedista. Eu tenho visão muito crítica do clima local e global, graças ao meu treinamento. Um dos seminários mais recentes de que participou teve também a presença de membros do governo Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas. Foi um seminário virtual sobre a Amazônia em agosto deste ano, organizado pelo Instituto General Vilas Boas, ONG, do ex-comandante do Exército. Baruch Shem. Contrariando o consenso da comunidade científica sobre as mudanças climáticas, Molion defendeu que o clima global varia naturalmente sem influência da ação humana e apresentou um slide em que dizia que o efeito estufa, como descrito pelo IPCC, é questionável. Antes de passar a palavra para o ministro Freitas, afirmou: o CO2 não é vilão. Quanto mais CO2 tiver na atmosfera, melhor. Baruch Shem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, Então aqui, nós temos aqui uma imagem, do nosso querido vice-presidente, o general Mourão, Adnilton Farias, do Palácio do Planalto. Vice-presidente Hamilton Mourão participou de seminário sobre a Amazônia, que teve a participação do professor Luiz Carlos Molion. Sua assessoria disse que ele se baseia em dados científicos para a emissão de suas ideias e opiniões. Baruch Shem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então vamos seguir. A BBC News Brasil procurou a vice-presidência questionando por que Mourão aceitou participar de um seminário ao lado de um professor que nega que a ação do homem esteja contribuindo para o aquecimento global. Sua assessoria disse apenas que Mourão participou do evento a convite do Instituto General Vilas Boas e que baseia-se em dados científicos para a emissão de suas ideias e opiniões. A assessoria do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou, hoje governador de São Paulo, Baruch Shem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, afirmou que ele participou do seminário após convite feito pelo próprio general Vilas Boas. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, foi inicialmente anunciada como um dos nomes de ministros que participariam do seminário, mas sua assessoria informou que ela não participaria do evento sem responder por que desistiu. Negacionismo climático em Brasil.
A genealogia do negacionismo climático em Brasil começa nos anos 2000, eita, ano 2000, quando a imprensa dava pesos iguais para argumentos com pesos totalmente diferentes, avalia o sociólogo Jean Miguel, pesquisador associado da Unifesp, né, que estuda o tema. O debate sobre o assunto em Brasil se deu principalmente a partir de documentário americano Uma Verdade Inconveniente, de 2006, sobre a campanha do ex-vice-presidente americano Al Gore a respeito do aquecimento global. Enquanto isso, um grupo pequeno de negacionistas, né, observando que a verdade nunca esteve com a maioria, né, na academia brasileira, incluindo Felício e Molion, se pronunciavam publicamente sobre o tema. Para Miguel, eles são verdadeiros mercadores da dúvida, trabalhando para destacar, né, lacunas que toda ciência possui e amplificar incertezas. E quem ouviu em Brasil foi parte do agronegócio interessado na desregulamentação florestal, responde Miguel. Hoje as palestras fazem mensagem ao ego do produtor rural e criam a mentalidade de que esses grupos de agronegócio estão sendo injustiçados enquanto estão contribuindo para o PIB nacional, diz o pesquisador. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém, 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 assim seja, amém. Continuando, não significa que todos os produtores rurais sejam negacionistas. A briga hoje é entre dois lados. O setor de agroexportação, que está mais em contato com compradores internacionais, portanto, mais pressionado pela questão reputacional e que faz investimentos a longo prazo, pensando na questão produtiva na próxima década, não na próxima safra, diz Raoni Razão, professor de gestão ambiental em Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. O outro lado do setor são os produtores mais politizados e fortes apoiadores de Bolsonaro e toda a sua agenda. Eles, de certa forma, compram esse discurso que toda narrativa de mudança climática é algo para poder impedir o desenvolvimento do Brasil. Concordo, né? Aqui está, abre e fecha aspas, mas não. Fecha todas as aspas, tá? Tira aspas, né? Tudo isso é para impedir o melhor. Então, apesar de não começar o governo Bolsonaro, o negacionismo encontra terreno fértil para proliferar em sua gestão, avalia Miguel, citando algumas ações do governo atual, como o fechamento de secretaria responsável por elaborar políticas públicas sobre as mudanças climáticas. No início da gestão Bolsonaro, ela foi reaberta em meio a críticas no governo seguinte e a desistência em sediar a COP25, que ocorreria em Brasil em novembro de 2019. Em sua campanha em 2018, Bolsonaro também prometeu acabar com o que chamava de indústria das multas ambientais. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que ficou no cargo do começo do governo Bolsonaro até março de 2021, chegou a colocar em dúvida que as mudanças climáticas seriam causadas pela ação humana, na contramão do consenso científico. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então aqui, ó, EPA, né? Joedson Alves, para sociólogo, negacionismo climático em Brasil não começou no governo Bolsonaro, mas encontrou terreno fértil para proliferar em sua gestão. Eles estão altamente informados. Eles estão altamente, tá certo? Informados. Pronto, olha aqui, pronto. Né?
eles estão altamente informados pelo negacionismo climático, mesmo que não digam que é uma fraude. De uma maneira interna, vão criando as possibilidades de sabotar a ciência e as políticas climáticas nacionais, conforme as práticas de negacionismo climático, afirma Miguel. Reportagem recente da BBC News Brasil mostrou que o governo Bolsonaro cortou em 93% os gastos para estudos e projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas nos 3 primeiros anos de sua gestão, quando comparado com os 3 anos anteriores, né? E agora vamos aqui para a questão do desmatamento. Baru Assem, Baru Rabá. Mais ações práticas terão de ser adotadas para que o Brasil cumpra as metas anunciadas pelo governo durante a COP26, zerar o desmatamento ilegal de país, né? Até 2028, reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 50% até 2030 e atingir a neutralidade de carbono até 2050. O desmatamento causado pela expansão da agricultura e da pecuária é responsável pela maioria da emissão de CO2 em Brasil. Só entre agosto de 2019 e julho de 2020, uma área de 10.851 km², mais ou menos a metade da área do estado de Sergipe, foi desmatada em Amazônia Legal. Segundo os dados do sistema PRODES, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, o valor representou um aumento de 7,13% em relação ao ano anterior. Esse crescimento teve um claro reflexo nas emissões de gases poluentes pelo Brasil. Em 2020 houve um aumento de 9,5% segundo dados do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, SEEG, do Observatório do Clima, né? Principalmente por mudanças no uso de terra e floresta, que inclui o desmatamento e desmatamento e a agropecuária. O aumento aconteceu na contramão do mundo que, parado por conta da pandemia de Covid-19, diminuiu as emissões em 7%. Baru Assem, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, né? Então aqui tem uma foto aqui, né, de madeiras cortadas, né, do Adriano Machado Reuteres, né? Só entre agosto de 2019 e julho de 2020, uma área de 10.851 km², mais ou menos metade da área do estado de Sergipe, foi desmatada na Amazônia Legal. Para Tasso Azevedo, coordenador do SEEG, ou do SEEG, né? A boa notícia é desculpem, que se o Brasil conseguir controlar o desmatamento, as emissões cairão muito rapidamente. Se controlarmos o desmatamento, não há país no mundo que vai ter emissões menores proporcionalmente do que temos em Brasil. Então, acho que é uma oportunidade de termos teremos um resultado incrível para o Brasil e para o planeta. Apesar de pertencer ao setor responsável pela maior parte de emissões de gases de efeito estufa em Brasil, parte dos ruralistas diz acreditar ser injustamente acusada por ambientalistas, né? Concordo perfeitamente, né? É uma injustiça essa acusação, porque não é isso que causa nada, que não é que desejemos, né, o desmatamento, não é isso, gente. Vamos separar uma coisa da outra, né? Então, as palestras do meteorologista Felício em Mato Grosso 2019 foram bem numa época em que era moda dizer que o agricultor era quem estava acabando com o mundo, diz o produtor rural Artemínio ou Artêmio Antonini, presidente do Sindicato Rural de Nova Chavantina, em Mato Grosso. Também cético em relação às mudanças climáticas, Antonini ajudou a organizar a palestra de Felício em região. Na opinião de razão da UFMC, o agro como um todo toma as dores e se sente ofendido
quando se fala de desmatamento. A reação é negar o desmatamento e a existência de mudanças climáticas. Baruch Hashem, Baruch Haba. Então, continuando. Tomar as dores, né? Porque de fato, né? Tomar as dores. Porque de fato, quem desmata primeiramente não é o produtor rural. Numa área desmatada começa com uma onda de especuladores. Quem demarca a terra e serra dali a vegetação depois que tenta regularizar a área. Em seguida vem o pecuarista e depois vem o agricultor, explica a razão. Por isso, até quando dizem que não estão envolvidos com o desmatamento, é verdade, boa parte deles não está, mas se beneficiam de um fornecimento de terra barata que vem de todo o processo de desmatamento ilegal e que às vezes aconteceu 10 anos antes. A ilegalidade é bastante concentrada, o estudo, né? As maçãs podres do agronegócio brasileiro, de região e outros pesquisadores mostrou que mais de 90% dos produtores em Amazônia e em Cerrado não praticam desmatamento ilegal. Tá certo? Não praticam, né? Desmatamento ilegal. Após 2008, além disso, apenas 2% das propriedades nessas regiões eram responsáveis por 62% de todo desmatamento potencialmente ilegal. O trabalho foi publicado na revista Science no ano passado. Agora vamos para outro tema aqui. Baruch Hashem, Baruch Haba, agrossuicídio. O agricultor de soja, Wilson Redivo, também esteve na plateia em uma das palestras que o professor Ricardo Felício deu em 2019 no município de Sinop, norte de Mato Grosso. Redivo migrou do Paraná para Sinop em 1988. Inicialmente trabalhando com a maioria dos migrantes no setor madeireiro, era um grande polo madeireiro e era o que dava retorno à época. Diz hoje, ele possui uma fazenda de 4.200 hectares de milho e soja na região e é presidente do Sindicato Rural da cidade. Ele diz ter gostado da palestra de Felício. Como ele, o produtor rural também rejeita a ciência estabelecida sobre o aquecimento global. Ele diz que é uma narrativa econômica, não ambiental, criada para conter o desenvolvimento do Brasil. Eu estou há 30 anos aqui, foi desmatado um monte e o clima continua da mesma forma. Tá certo, não houve alteração climática, diz Redivo à BBC News Brasil. Ecoando argumentos já usados por Bolsonaro, o agricultor diz que o Brasil é um exemplo para o mundo e em preservação ambiental. O produtor brasileiro é o cara que mais preserva, né? O produtor brasileiro é o cara que mais preserva. O argumento é repetido por outros produtores rurais. Ninguém fala que o agricultor está deixando 80% e só usando 20% da área para produzir, reclama o produtor rural Antonini. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. Então aqui tem uma imagem durante a COP26 em Glasgow, Brasil.